Boa tarde a todos os nossos ouvintes, nossos apoiadores, a toda a galera que acompanha aqui na segunda-feira o nosso De Papo com Elas, a Rádio Cidade, e hoje trazendo convidados assim que para eu, Márcia, para você, Nilve, eu tenho certeza que fez a diferença na nossa vida. E como a gente trabalha com todas essas terapias, com toda a evolução de alma, e a gente está aqui para servir não somente a nós, mas as outras pessoas, a gente trouxe eles, esse casal, que é super bacana, e que veio lá de São Sebastião do Caí, para conversar conosco, e para contar a história deles. História essa que eu tenho certeza que vocês, caros ouvintes, amigos e amigas, que toda segunda-feira estão aqui ancorados conosco nessa rádio, para trazer o melhor deste casal. Nilve. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos os nossos rádio ouvintes. Boa tarde, Andrei. E gratidão ao universo por nós estarmos aqui na Casa Caruna hoje, né? Sem energia elétrica lá na rádio, mas a gente dá um jeitinho. E quando o universo conspira, né, Rita? E Rodrigo, representando para vocês essa equipe lá da Sete Elos de São Sebastião do Caí, né? Através do Cássio, meu filho, a gente conheceu esse casal maravilhoso, né? E que a gente agradece ao universo de ter a presença de vocês no De Papo com Elas. Tem coisas que não tem explicação, né, Nilve? Não tem. As coisas acontecem e caem assim de bandeja pra gente. E frisando mais uma vez, tudo na nossa vida é sincronidade. Eu acho que vocês vão poder falar isso. E eu também quero agradecer o Cássio, né, o filho da Nilve, que caiu nas mãos dele o contato desse casal aqui. Então, Cássio, que está nos assistindo, nosso muito obrigado. Você foi um canal, através de Deus, para que hoje eles pudessem estar aqui nesse espaço também. E graças à falta de luz, né, Nilve? Nós estamos aqui na Casa Caruna. E também é agradecer ao universo e a Deus todas as curas que esse casal, né, através de Deus, trouxe nesse final de semana lá na Chácara Pôr do Sol. Todas as pessoas que estão nos assistindo, que tiveram a bênção de ser curadas, abençoadas, que vão ter outra vida, que foi uma virada de chave, como foi a minha, como foi da minha família, como foi da Márcia, como foi do marido dela. E assim que mais pessoas possam ser abençoadas. Então, boa tarde, Rita. Boa tarde, boa tarde. Deixa eu pegar. Boa tarde ao pessoal que nos ouve, que nos assiste, a vocês duas maravilhosas. E ao Cássio, né? Ao Cássio, ao André, que agora acabei de... Andrei, acabei de descobrir teu nome, mas foi uma bênção, assim, tudo que tu fez pra chegar aqui. Porque eu tenho certeza que, sentindo a energia que eu tô sentindo aqui, eu preciso falar sobre ela, vai ser um encontro muito importante pra quem nos ouve. E também pra esse lugar, pra esse teu espaço maravilhoso, dessa energia incrível, né? Me emociona muito falar do Cássio, né? Porque ele foi esse canal e me emociona mesmo. E agradecer, né? Porque foi o Cássio que nos trouxe até aqui. E acho que a espiritualidade conduziu e tudo, né, se encaixou. O universo trabalha exatamente assim. Então, vou falar um pouquinho. Acho que tu quer falar um pouquinho também, agradecer. De repente o Rodrigo se apresenta, né? Rodrigo de Castilhos aqui agora, estava aqui ansioso para conversar e falar de papo com elas, e tem um ele junto, né? Então a coisa De papo com elas traz todas, não é só com ela, é com elas, comigo e com a Nilve. Mas a gente recebe todos os gêneros aqui, viu, Rodrigo? Não, maravilha, a gente está muito honrado, muito feliz. Quase que não deu, né, hoje, para fazer em função desse problema de luz aí, mas o Andrei veio aí com toda luz dele, né, e a disponibilidade. Foi iluminado de estar aqui. Então, sobrou. Luz faltou, mas energia. Isso. Exatamente. Então agradecer o espaço maravilhoso aqui, Casa Caruna, né? Maravilhoso, energia incrível. Já fizemos alguns trabalhos, inclusive aí, né? Nossa. Então saudar aí os ouvintes que estão nos ouvindo, nos vendo, né? Também, aqui nesse programa. E eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo bacana, né? Que a Rita está preparada e já muito inspirada, canalizando já coisas. A gente já conversou ali nos bastidores sobre o que vai acontecer aqui.
E nós temos uma longa caminhada na espiritualidade, né? Tanto a Rita como eu faz 35 anos já que me dedico a coisas do mundo invisível, né? E foi quando eu, só dando uma letrinha, foi quando eu decidi largar tudo e entrar dentro de mim para buscar o meu dom espiritual, que nós temos um mestre, um professor que incentiva muito isso, que tudo mudou na minha vida, né? Parei um pouco com os cursos e pensei, eu já sei muita coisa. Agora eu vou me interiorizar e ver o que eu tenho, né, para dar, né? Então a espiritualidade, estou à disposição e me mostrem, e a partir daí tudo começou a mudar. Também agradecer ao Cássio, né, que é o canal de nós estarmos aqui, de termos passado um final de semana incrível aí, com muitos eventos e experiências, né, vivências muito bem recebidos. Agradecer ao Mendes, que não está aqui hoje, né? Muito importante, o Mendes, né? Foi uma peça fundamental, abriu a casa dele de vocês, né? Nos fez passar muito bem, engordamos uns 4 quilos no final de semana. Né? Imagina, na Nilvia a gente não engorda. Mas enfim, tudo bem. Agora eu vou passar, né, para vocês o microfone, para vocês conduzir aqui essa bate-papo maravilhoso. Para quem nos está ouvindo, né, agora, vale muito a pena assistir essa nossa live, que vai ser toda diferenciada do que sempre é o de Papo com Elas. Hoje vai ser muito diferente. A nossa ideia sempre é trazer, como eu e a Márcia somos terapeutas, eu diria caminhando, mas muitas vezes até ainda não, né? Começando a caminhar nessa área. Então, a gente sempre queria trazer, de uma forma ou outra, ensinamentos nessa área. E hoje nós temos a oportunidade, então, de falar um pouco o que é terapia, o que é cura terapêutica. Então, é muito importante mesmo, para quem é terapeuta também, quem já está nessa área, escutem bem o que a Rita e o Rodrigo têm para passar para nós, porque é maravilhoso, né? É uma virada de chave na nossa vida. Então, vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória espiritual, né? A minha caminhada começa bem cedo, assim, né? Eu sempre falo isso para as minhas alunas de mentoria, as terapeutas que chegam para nós. A gente atende muitos terapeutas, né? E nesse processo de travas, e claro, também muitas pessoas. Mas a nossa história como terapeuta, ela começa desde o nosso nascimento, né? Então, a minha história começou lá, quando eu nasci. Quando eu nasci prematura, aos 7 meses. Quando a minha mãe faleceu, eu ainda era um bebê. Então, ali começa a minha história espiritual, com a minha vida aqui, com esse nascer na vida humana, né? Nós temos a crença de que somos um ser espiritual na experiência humana. Então, começou ali. E aí, quando a gente olha para essa história, a gente pode achar que é uma história triste, mas a diferença e o que eu aprendi nessa caminhada é que toda a história tem uma potência, né? Assim como nossas dores, assim como os nossos obstáculos, tudo tem uma potência para que a gente tire para fora nossas maiores habilidades. Então, eu vejo a minha história de vida como a minha maior potência, né? Se eu não tivesse passado por dores e perdas como eu passei, eu não seria a terapeuta que eu sou hoje, ajudando outras terapeutas também. Então, a minha história começa ali, né? Com esse nascimento, com a perda da minha mãe. Meu pai, eu fui a filha mais nova, então fui a caçula. Meu pai já era mais velho, já tinha irmãos mais velhos, né? E eu fui criada pela minha irmã e pelo meu cunhado, por outras pessoas. E ali eu aprendi, né? A gente fala na constelação familiar, quem aí, né, terapeuta, que a gente precisa se despedir dos pais e ir para a vida adulta, né? E trazer esse pai e mãe internos para que a gente consiga encontrar essa força na gente mesma, né? Então, eu digo que eu nasci indo para o mundo, assim, tentando buscar isso dentro de mim. Então, minha vida espiritual começa aí, quando, com 5 anos, minha mãe falecida dormia comigo. Então, eu comecei a sentir minha mãe falecida, né? E comecei a ter esse relacionamento. E assim minha caminhada começa, porque aí minha irmã que me criava percebeu, né? Ali aos 10, 11 anos começou a perceber ainda mais forte isso, esse contato espiritual que eu tinha.
E eu fui parar no centro espírita, assim como toda jornada espiritual acho que começa por Kardec, né? Fui pro Kardec, fiquei um tempo nos estudos. Meu primeiro livro espírita que eu li, nunca vou esquecer, Violetas na Janela. E foi onde eu comecei a me aproximar com essa realidade invisível e a começar a entender que eu era diferente, que tinha algo em mim que eu precisava olhar, né? E aí eu fui buscando. Fui uma buscadora, até fui tateando portas. Eu acho que todo terapeuta, ele vem já de uma caminhada, né, de busca. E ele vai tateando as portas e abrindo portas e experienciando e vivendo, enfim. E aí eu fui para muitas doutrinas, muitas religiões. Eu fui umbandista, eu fui budista por 5 anos. Eu cheguei a ser a mais jovem brasileira budista, mestre, né? Fui pro Japão, tive uma vivência lá incrível, assim. E sempre nessa busca, né? Então eu passei por várias doutrinas, filosofias. E eu falo que eu experienciei na pele, né? Porque quando a gente é sensitiva, a gente sente tudo, né? Então, a gente sente a experiência com Buda, a gente sente a experiência espírita. E a gente sente todas as energias desses lugares. Então, o budismo me trouxe um discernimento, né? Mas foi quando eu me conectei comigo, quando eu saí de todas as caixas, né? Costumo dizer que a religião, as doutrinas e filosofias, elas são como caixas. Como uma grande cômoda, sabe? As cômodas com gavetas são essas caixas, essas doutrinas, né? E a espiritualidade mesmo, ela passa por todas essas caixas, mas ela é livre. Ela passa, mas ela não se prende. A espiritualidade, ela não tem regras, né? Ela não julga, ela não faz com que tu te modifique, ela não pede que tu mude tua roupa, teu jeito de ser. A espiritualidade livre, ela é assim. A espiritualidade, ela nos quer, né, bem, e ela só tem amor para nos dar, do jeito que a gente é. Então eu penso que quando a gente entra nessas caixas, esses lugares que a gente frequenta, nessa busca incessante por conexão, essas pessoas que são humanas também e que tá tudo certo, né? Nós somos humanos e a gente... Mas quando um segundo ser humano vem e te fala que tu precisa mudar quem tu é, que tu precisa sair, parar de frequentar tais lugares, quando existe uma ordem externa de um humano, né, modificando quem tu é, eu acho que isso já não é mais espiritualidade. Acho que isso é julgamento. Então, eu aprendi muito isso nessa minha caminhada, né? E o que eu aprendi também sobre esses lugares, né, que eu frequentei, porque foi no budismo que eu me conectei com a constelação familiar, né? Eu sempre fui médium desses lugares que eu frequentava, mas a constelação apareceu no budismo, nesse contato com o ancestral, né? O budismo tinha muito isso, assim, de honrar a ancestralidade. E aí, assim, eu comecei a perceber que, além da doação, eu viajei o Brasil, né, com o budismo, mas além dessa doação existia algo em mim que era um dom, né? E a minha profissão mesmo, eu fui assistente social, trabalhei até com o Tribunal de Justiça, fui perita social, né? Trabalhei em acolhimento institucional, então eu venho de uma caminhada de trauma já latente, né? Na psicanálise também. Tem um estudo acadêmico por trás da minha espiritualidade, mas eu digo que eu vivi tudo isso, né, na pele desde a profissão. Então, no budismo eu comecei a me conectar com essa ancestralidade que já vinha da profissão como assistente social, que eu tinha que olhar para essas crianças, que eu tinha que olhar para as famílias. Então, fui me conectando com a constelação aí nessa parte. E eu tinha 21 anos na época. E aos 25 eu larguei o budismo. E eu nunca vou esquecer que eu tava lá no Japão, né? Todo mundo meditando, nos pés de Buda, assim, né? Lindo, os templos. E comecei a me conectar real com a minha ancestralidade, assim, que apareceu uma indígena pra mim. E ela disse, tudo que tu precisa tá aqui em mim e tá em ti. Tu não precisa ir a lugar algum pra te conectar, né? A tua espiritualidade, ela tá contigo. Tu não precisa de algo extraordinário, né, pra essa conexão. Então, ali eu comecei a me conectar com outras coisas, com o xamanismo, por exemplo. Tanto que foi assim que eu conheci o Rodrigo, quando eu voltei do Japão. E aí, uma amiga me convidou para participar de uma cerimônia xamânica. E eu fui. E aí, lá eu conheci o Rodrigo, né? E ele estava conduzindo, ajudando lá. Enfim.
Mas aí o xamanismo vem e traz essa conexão com a natureza. E aí depois ele pode falar sobre isso, porque ele é expert no assunto. Mas a minha trajetória espiritual, ela passa por tudo, né? Então, hoje eu tô estudando hinduísmo, estudo Kabbalah, estudo várias coisas. Eu acho que o terapeuta e a cura, né? Falar de cura nessa versão espiritual, a cura, ela nunca vai terminar, né? A gente tá sempre nessa busca por cura. Nós somos seres feridos porque somos seres emocionais, porque fomos criança e a gente tinha aquela consciência que é pequena, infantil, e a gente teve traumas e a gente, sabe? Então, nós, nessa condição humana, a gente passa por essas questões justamente para lapidar nosso espírito, né? Eu sempre escutei isso dos mestres que eu passei. Estamos em lapidação do espírito e a gente precisa entender, né, os obstáculos da nossa vida, sempre como aprendizado. Claro que dói, né? Mas a dor, eu falo da ambivalência da cicatriz, né? Ela é duas coisas. Ela pode ser a tua dor e a tua cura, porque é na cicatriz que tá a tua potência, né? Então, não existe cura. Não é ausência de dor a cura, né? Ao contrário, é o equilíbrio da dor, eu sinto a dor, mas eu sei o lugar dela, eu sei que ela tá dentro de mim. Eu sei que a culpa não é do outro, né? O outro só cutuca a minha dor. E essa dor eu que sinto, então está em mim. Então, quando tu entende a cura, que ela não é ausência disso, tu começa a compreender a vida, assim, né? E a perceber as habilidades da vida. Então, na nossa caminhada como terapeuta, eu queria falar um pouquinho dessa caminhada espiritual para vocês verem, né? Que tem um amparo, que tem um conhecimento que é uma base para isso, né? Eu e o Rodrigo, a gente não chegou nesse lugar hoje como terapeuta do nada, né? Tem uma caminhada, tem uma história, tem uma vivência espiritual. E hoje, tudo que a gente faz, a gente não vai a lugar algum, mas a gente construiu a nossa espiritualidade, né? A gente construiu as nossas técnicas e a gente tem os mestres incríveis, né? Tem o Sérgio Jabem, que é o nosso professor, tem meus mestres de Kabbalah, meus professores, né? Tem os mestres de Umbanda, que a gente também estuda. Então, a gente estuda todas as coisas. E eu digo, o terapeuta, ele precisa saber de todas as coisas. Ele precisa ter um conhecimento, né, sobre tudo. Como é que eu vou guiar alguém? Eu vou guiar sempre até onde eu fui. Então, se eu posso ser, né, a melhor de todas as coisas e tentar me superar, então eu vou poder guiar o meu paciente, cliente até esse lugar também. Então, esse é o 7 Elos, né? O 7 Elos é o nosso espaço terapêutico em São Sebastião do Caí, onde a gente trabalha espiritual, trabalha terapêutico também, né? Porque o espiritual, ele não está separado do humano. Nós estamos aqui justamente por sermos espiritual, por ter a experiência de Deus aqui, na vida humana. Somos seres desejantes, que a gente vai precisar da matéria, vai precisar do dinheiro, vai precisar de muitos movimentos, né? Para a vida acontecer. Então, nosso lugar terapêutico, nosso espaço, ele inclui essa cura do físico, né? Essa cura do espiritual, essa cura interna que, como eu falo mais uma vez, não é a ausência de tudo, mas é uma consciência dessa cicatriz, que ela é motivadora, né? E aí vocês podem estar me ouvindo agora, né? E pensando assim, meu Deus, ela tá falando sobre tantas coisas. E coisas novas, talvez, que vocês não saibam. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que, às vezes, esse novo... E eu aprendi isso, né? Porque eu quis ficar muitas vezes nas caixinhas que eu já tinha certeza, nas minhas certezas, na zona de conforto, né? E quando eu larguei tudo isso e percebi que eu não sabia nada e eu quero aprender o novo, assim eu expandi, né? E a expansão espiritual, ela sempre tá junto com o material. Então, quando a gente vê que a nossa vida material, nossa vida humana, nossas relações, elas estão, né, balançadas, a gente precisa perceber nossa vida espiritual, como ela está, né? Será que não tem uma rigidez espiritual? Será que eu não sou muito fechada? Será que eu não preciso abrir minha mente para outras coisas? Porque se tudo que tu pensa até hoje fosse o certo e fosse o bom para ti, talvez tu tivesse melhor. Então, eu convido vocês, né, a se abrirem para esse novo, para eliminar crenças, para entender que existe algo maior, né? Não ficar nesse fundinho do poço, no problema. Convido vocês a se abrirem para as novas coisas. E eu e o Rodrigo, a gente tem
uma coisa, assim, com a gente, que é uma espiritualidade que é contemporânea, a gente fala. Porque a espiritualidade, ela se atualiza o tempo inteiro, né? Por exemplo, Kardec, quando escreveu o Evangelho, quando trouxe, era uma realidade dele, era um contexto social dele, era aquela geração, eram aquelas crenças, né? Umbanda também, eram aquelas crenças, eram aquele contexto social. E assim como a religião católica, outras, né? Então a gente precisa entender que a estrutura espiritual ela também se atualiza. E que a gente precisa perceber essa atualização, né? Da gente, no nosso sentir. Rita, deixa eu aproveitar isso que tu colocaste agora e fazer uma pergunta para ti, né? Tu falaste antes que com 5 anos tu começou a desenvolver uma certa mediunidade, né? Em virtude que tu dormia com a tua mamãe, que já estava lá no plano espiritual. Como foi lidar com isso para ti? Até porque eu tenho certeza que tem muitos ouvintes, né? Principalmente as crianças hoje que estão vindo, que são crianças totalmente muito mais espiritualizadas do que a minha geração, do que a geração da Nilve, talvez até, né, da geração que hoje comporta filhos e netos, e que muitos pais não conseguem administrar isso, a entender o comportamento e a atitude dessas crianças que provavelmente têm já uma abertura espiritual muito grande. A gente vê tantas crianças autistas hoje, que na verdade, se a gente vai analisar essas crianças, elas têm uma conexão muito grande com o espiritual. O que tu pode dizer para os nossos ouvintes que estão escutando e que estão passando, talvez, né, por situações assim parecidas com o que tu passou? Tu pode colocar para nós? Claro. As crianças hoje, né, e o que a gente precisa entender é que a criança ela sempre é uma extensão emocional dos pais. Então, primeiro de tudo, na análise, né, se o teu filho é agressivo, ou ele é apático, ou ele é contido, ou ele não consegue socializar, ou ele tem algum tipo de transtorno, tu pode ter certeza que ele tá, primeiro de tudo, sendo uma extensão emocional tua e da tua relação com o teu parceiro. Então, primeiro de tudo é analisar isso. E se ela é uma criança espiritualizada, médium, aguçada, sensitiva, ela vai sentir isso muito mais forte, né? Ela vai... E aí tu pode identificar uma criança médium no comportamento dela, né? Justamente nesses episódios de agressividade, né? De apatia, de cansaço. É porque ela sente mais. Talvez ela esteja canalizando, captando energias, né? A aura dela talvez esteja fraca, porque ela sente muito as coisas. Então, primeiro de tudo, é sempre ouvir, né? A criança, acolher e perceber que existe algo ali. Eu sempre falo, né, que às vezes a gente pega crianças para atendimento que elas estão com dificuldade de aprendizagem na escola. E aí eu sempre falo, até na minha caminhada como assistente social, que a aprendizagem é a última coisa que ela precisa ser boa, né? Então, quando a aprendizagem tá balançada, tu pode ter certeza que tem algo por trás. Ou um trauma, uma questão emocional e que, claro, sempre será espiritual. Porque é o espiritual que tá ali na lapidação desse ser, né? Dessa alma. Então, eu sugiro vocês a realmente darem ouvidos para essa criança, perceberem, daqui a pouco ela tá com alguma questão obsessiva, né? Que tu pode dar um ouvido, levar em algum centro espírita ou levar até em algum terapeuta que tenha sensibilidade para alinhar essa criança e para trazer consciência. Nós lá trabalhamos com médiums, né? Como eu tenho essa caminhada e o Rodrigo tem uma experiência em apometria, em centro espírita, nós temos grupos de desenvolvimento mediúnico nessa espiritualidade que é livre, que é universalista, que une todas as coisas. Então, a gente recebe no nosso espaço e a gente tem grupos de estudo onde também tem crianças, né? Para se descobrir, para se perceber. Então, eu convido vocês até a nos seguir lá no Instagram, no 7 Elos, e também no meu Instagram, que tem todos esses assuntos, né? Principalmente crianças. Mas que o Rodrigo vai poder explicar um pouquinho sobre como é agora essa parte, né? A parte das crianças é muito interessante, né? Porque nós, humanos, olhamos uma criança e vimos um ser inocente. Uma criancinha bonitinha e tal. Mas e o espírito dela, né? Quantos anos, qual é a vivência desse espírito? O que ele traz junto com ele, né? Quais são as almas afins que ele está trazendo junto, por vezes obsessores, que a gente pega muito lá, né? Isso aí, essa questão de obsessor também em crianças, em adolescentes, sabe? Então, ele a criança, o adolescente, é um mundo. É um pouco diferente do adulto, é um pouquinho diferente em algumas questões, né? E até, às vezes, não vou dizer que é mais fácil trabalhar,
mas a gente vê que o adulto já tem alguns vícios emocionais que as crianças não pegaram ainda, sabe? Então elas são mais, em alguns seriam um pouco mais vazias que os adultos, Rodrigo. Exatamente, sabe? Não são tão sujas, entre aspas. Sim, assim, não entrou pro sistema ainda. Exatamente. Mas é muito importante, né? Muito importante, eu acho isso. E esse trabalho a gente começou a fazer com crianças, né? A gente despertou para faz pouco tempo, né? Nesse sentido aí, assim, de fazer um trabalho exclusivo, específico, né? Para adolescentes e jovens, enfim, e crianças, por essas questões. O meu filho, não sei, está muito nervoso, é muito autista, né? Com violência, sabe? Assim, Sim. Com irritação e tal. E daí tu vai... Isso é de praxe. Tu pega ali a criança, tu vai ver as energias dela, tá toda desconectada, né? Toda desconectada. Então a gente faz uma limpeza no canal energético. Essa pessoa parece que se conecta, mesmo sendo autista, síndrome de Down também. A gente pega muitas crianças lá, né? A gente pegou um exemplo, eu gosto de falar bastante, de uma criança de 6 anos que tinha hipertiroidismo, né? Então ela chegou num momento da vida dela que ela não conseguia nem mais engolir os alimentos. E estava tratando já há 2 anos e pouco no médico. E não tinha remédio que fizesse parar, não tinha nada. E aí a gente vai ver, claro, a gente sabe que os chakras, eles alimentam energeticamente as glândulas do nosso corpo, né? Aí a gente foi ver o chakra laríngeo, né? Que tá conectado com a tireoide. Sim. E a paratireoide. E estava parado há anos naquela criança, em função de trauma, de situações e tal. E aí a gente ajustou, a criança, a energia fez uma limpeza, ajustou. Não deu 30 dias, ela estava comendo já churrasco. Mas olha só. E aí deu em 40, 45 dias, se não me engano, ela fez um exame lá no doutor para ver se podia fazer cirurgia. O doutor olhou, mas o que aconteceu? A mãe dela mandou o exame, inclusive, né? O que aconteceu? O que com essa criança? Normal a tireoide, né? Tudo uma questão energética. E isso é importante falar também para a criança ou para o adulto, né? Que a doença, quando somatiza no corpo físico, ela já fez um longo caminho até chegar no físico. É isso que eu ia te perguntar agora. Vocês, na caminhada de vocês, com certeza se depararam com muitas questões de clientes que chegaram até vocês, que mesmo com a medicina super avançada hoje, o exemplo que tu contou dessa criança agora, não ter resultado muitas vezes, porque não é uma questão física, é uma questão que somatizou, mas que por trás dessa doença é algo energético, Rodrigo. Totalmente. A OMS fala, né? Organização Mundial da Saúde, 90% das doenças são psicossomáticas. E as outras 10% é quando tu cai, quando tu te acidenta, entendeu? Sim. Então tudo vem das emoções, tudo vem das emoções. Hoje em dia, aqui e talvez lá na região de vocês, eu acho que isso a nível global, eu diria. A depressão é um dos casos que mais, assim, tem afetado o ser humano. A depressão, a gente até diria assim, né, que há muitos anos eu pedi, há 3, 4 anos atrás, que eu gostaria de ter um tratamento para depressão, sabe? Sim. E pedindo, e a gente prestando muita atenção nesses sintomas de depressão, descobrimos que todas as pessoas depressivas têm 2 chakras parados. O básico e o umbilical. Não existe pessoa com depressão que não tenha estes chakras, esses pontos de energia de conexão. E eu digo, né, que os chakras eles são muito... A informação do chakra é muito rasa, o que as pessoas sabem, né? Eu estudo chakras há mais de 15 anos. E cada vez que eu estudo mais, agora cheguei em literaturas hindus, com mais milenares, né? Mais de 5.000 anos antes de Cristo. E ali falando de chakras, entende? Então os chakras são portais de conexão. Até porque, né, Rodrigo? Até porque se a gente vai fazer uma retrospectiva milenar, Jesus Cristo curava com as mãos. Está escrito na Bíblia isso. Claro. Que Jesus Cristo tocava na pessoa e curava com as mãos. E Jesus Cristo peregrinou pela Índia. Eu ia dizer, foi na Índia descobrir um monte de coisa, né? Então, tipo assim, as energias, elas comandam a nossa vida. E daí quando a gente fala aquele lance assim, que a gente cocria a nossa realidade, é verdade, é totalmente verdade.
Tudo uma questão de... Porque os teus pensamentos geram uma frequência, que são as formas de pensamento, que dependendo da frequência, se ela é positiva ou negativa, o teu corpo absorve e o universo absorve o resto. E toda frequência negativa tem um caminho no teu corpo. Ele vai através do chakra e ele se deposita em algum órgão. Instala ali. E instala ali, vai instalando. E daqui a pouco ele instala ali, primeiramente, no corpo etérico, né? Que é uma cópia do corpo físico. Então ele se instala ali. E com essa paralisia, né? Energética, em função dos bloqueios desses chakras, esse órgão que está no corpo etérico, ele fica paralisado. É como se ele tivesse parado de respirar. Tranca. E aí, com o tempo, e a gente já sabe que a média é 2 anos e meio, quando o chakra está parado há 2 anos e meio, já começa uma somatização no corpo físico. E às vezes, nesse período de 2 anos e meio que está ali o chakra parado, isso acontece muito com as mulheres, né? A gente vê lá, problema de bexiga. Vai no médico, problema na bexiga e tal, e faz exames. Não, mas eu não estou vendo nada aqui. Não tem nada. É aquela energia que está parada. Está parada, está no corpo etérico, não chegou no corpo físico ainda. Então eu diria, isso é bem animador até, eu acho, assim, porque eu vejo a medicina no futuro sendo uma medicina integrativa. Eu não consigo olhar assim no futuro um médico olhando só o corpo físico, né? Sabe? Ele vai ter que cuidar também do espiritual. E outra coisa, a gente fala que a gente recebe muitas pessoas com câncer lá, que já estão se tratando. Porque quando chega no corpo físico, aí claro, tu tem que ir no médico tratar, né? Aí tá no corpo físico. Que nem dizia o professor Hélio Couto, que eu estudei muito, até indico aí para todo mundo olhar, né? Corpo físico é partícula, aí tu precisa de partícula para cuidar da partícula, né? De remédio, de situações, tratamentos, enfim. E as pessoas de câncer, todas elas têm chakras parados há 7 anos, 6, 12, 18, 16 anos. Rodrigo, só para os nossos radiovintes e quem está nos assistindo pela live entender um pouco, porque as pessoas vão pensar assim, não, mas eu faço terapia, eu faço reiki, o que aconteceu com a gente, né? Então, uma experiência que a gente teve, a gente não quer que outra pessoa tenha. Então, explica um pouco para nós como que funciona a limpeza de chakras. Por que o chakra fica parado mesmo? Muitas vezes você frequentando um terapeuta, você tendo todo um acompanhamento terapêutico, e eu até posso citar o meu exemplo. Eu tive o chakra parado, então, por 2 anos e pouco, né, Rodrigo? Sim. E eu estava sentindo bem esse sintoma na bexiga, né? Ah, foi teu caso? Foi meu caso, é. E, então, o que acontece? Por que o chakra estava parado? Porque ele estava sujo, né, Rodrigo? O chakra para porque, por exemplo, todas as emoções que nós temos e pensamentos, eles têm uma frequência, né? A tristeza tem uma frequência diferente do ódio, né? Então, o chakra, ele tem um comando, assim, um exemplo. Uma frequência de 0 a 10 vai ser recepcionada pelo chakra básico. O copinho, falando do copinho é mais fácil. No copinho, que é tipo um copinho, né? Boa, pode participar junto aqui, meu isso. amor. Que eu vou falar também, tu tem que contribuir nessa resposta aí. Então, por isso que cada sentimento que tu tem, ele vai ali pro chakra. E o chakra, ele é uma coisa viva. Ele fica rodando no sentido horário, numa velocidade certa, né? Numa vibração certa. E os chakras têm cores. Por que tem cores os chakras? Porque cada cor tem uma regência espiritual. Existem os chorrãs que cuidam dos raios, né, de cor, o amarelo, o violeta, o verde, sabe? Jesus Cristo, antes de vir para a Terra, ele cuidava de um raio que era o vermelho dourado, né? E daí ele ascensionou e veio para cá na sequência. Mas enfim, e aí por isso que os alimentos têm cores, né? Tá aí a resposta, isso é uma coisa interessante. Por isso que tem o alimento verde, o alimento laranja, porque essa digestão energética das cores alimenta também os chakras. E aí, esse pensamento negativo que vem, tem uma frequência, tem ódio, por exemplo, vem aqui raiva, vem no chakra umbilical. O chakra absorve isso ali, dependendo da intensidade desse ódio, ele vai parando o chakra, porque é uma coisa que desequilibra o chakra. E aí suja o copinho.
o copinho começa a ficar Tem sujo. que imaginar o chakra como se ele fosse um copinho, assim, né? Vários copinhos, assim. Aí o que acontece é isso aí. Vários copinhos. E aí tu sentiu raiva lá na tua infância, tudo bem, tu era criança, mas tu sentiu um pouquinho de raiva. Aí vai uma sujeirinha ali. Aí tu foi adolescente, mais um pouquinho de raiva, irritação, impaciência, e assim vai indo, sujando, sujando. Isso é uma frequência, né, que vai sujando o teu copinho. Aí o que acontece? Tu vai lá no reiki, receber um reiki pra alinhar teus chakras, né, energizar e tal. Aí a tua né? Aí a resposta é da Nilve. Aí tu vai lá no reiki, o que acontece? É como se botasse um perfuminho no chakra. Dá uma melhorada, mas não foi nas profundezas, não limpou o copinho, né? Então, o que a gente faz, que é uma técnica extremamente canalizada, né? A gente faz uma limpeza de todos os teus copinhos, todos os teus pontos de energia, porque ali ficam as tuas emoções. Tudo que tu sentiu, tristeza, rejeição, né? Que ficou aqui, que não foi digerido, que não foi falado, né? E que isso pode gerar uma doença. Isso gera uma doença se o copinho estiver muito cheio, vai passando, né? Então, a gente faz a limpeza desses copinhos e a gente reenergiza. E aí, por isso que não resolve quando tu vai no centro espírita, quando tu faz uma terapia, enfim, qualquer. Porque ainda os terapeutas não têm consciência dessa limpeza. Eles ainda não sabem que precisa limpar nesse nível, né? Pode ser que tu vai, assim, ter uma consulta com uma entidade, em algum lugar, que aconteça em algum nível essa limpeza. Mas quase sempre não, porque a gente pega pessoas de diversos lugares, religiões, enfim. Porque a mesma coisa acontece com o obsessor, né? Tu vai no centro espírita, tirar o obsessor, na outra semana o obsessor tá lá de novo. Então, por qual razão o obsessor não te larga, né? Ele não te larga porque tu está frequenciando em pensamento esse obsessor. Tudo está em ti, né? E do mesmo jeito o chakra suja, porque tem a frequência de pensamento. Exatamente. E aí é importante falar que esse chakra ele tem um núcleo, esse núcleo está ligado à nossa espinha, no nosso sistema neural. Então, quando tu limpa o chakra, não é só o chakra, uma coisa, aquele copinho que tá ali, tu entendeu? Tu limpa todo um sistema. E como vai pro cérebro, também atinge as células. Então, essa limpeza que a gente faz lá, que foi canalizada, que a gente está fazendo alguns, né, tours aí de tal, ensinando a fazer essa limpeza para os terapeutas, ela é extremamente importante antes de qualquer processo de energização ou realinhamento que o terapeuta venha fazer, ou até mesmo, tem muita gente que faz reiki, né, e cursos e tal, para se auto-aplicar. Mas ninguém ensina isso. E outra coisa que nós falamos também esse final de semana, que foi muito bacana, eu não sei quando é que foi criado o reiki, talvez no ano de 1900 e alguma coisinha ali, 10, 20, não sei, é muito antigo, né, o reiki. Era diferente a humanidade, não tinha toda essa maldade, essa malícia, esse domínio de matrix, de imposição de medo, sabe? E de sistemáticas que se tu não... Eu falei também lá no workshop, né, que a gente fez esse final de semana, se tu tem um carro e tu não faz um seguro, tu nem dorme direito, de medo. Ou se tu não tem um plano de saúde, tu não... Nossa, vai me acontecer uma coisa, Então, tu fica com medo. Sempre à espera da tragédia. Sempre à espera da tragédia. Então, o sistema criou uma engrenagem que se tu não tiver dentro, e é tão perfeito pelas propagandas, ou tipo assim, não viajo uma vez por ano, mas eu sou um coitado mesmo, né? Aí tu te endivida, vende, tem não que sei ter o carro do ano, tem que ter né? o carro do ano. Então são coisas que vão te desequilibrando em função de tu alimentar um sistema, entende? Então é muito bacana essas nossas conversas que nós temos com espíritos, aí eu levo um monte de chamadas fortes, né? Dos espíritos, porque a gente vai se dando conta desse sistema, como tudo isso influencia a gente, né? Como nos desequilibra, como eles nos moldam a maneira de pensar, né? Então a gente tem que sair dessa caixinha. E aí a gente vai buscar essas religiões, doutrinas, filosofias e técnicas, enfim, porque ali já tem uma consciência pronta sobre bom e mal, né? Não preciso pensar muito. Eu vou lá no centro espírita, eu sei que tem a lei do retorno. Eu vou lá na católica, eu sei que tem o pecado, então eu me enquadro no que eles acreditam. Vou me enquadrando, né, naquilo. E aí, mas e se eu não for nada disso? E se eu for livre e pensar na minha consciência? Eu vou precisar discernir o bom do mal. Eu vou precisar olhar para minha maldade, para minha bondade. Então,
A gente tem uma crença de que a religião é segura porque a gente ainda acredita em pecado. A gente ainda acredita nesse mal. Vocês já pararam pra pensar que a gente tá sempre fugindo do obsessor, sempre fugindo do pecado, achando que a vida tá sempre no karma, tem uma fatura de conta bancária que a gente tá pagando. A gente tá sempre pagando. Será mesmo que Deus nos fez pra gente ficar pagando algo? Por isso que a gente já não lembra. Porque é pra gente ter uma vida nova daqui em diante. Mas a gente sempre tá fugindo desse mal. Desse obsessor, o diabo da católica só virou o obsessor da espírita. Então a gente precisa parar e pensar sobre quem será que nos faz mal. Eu acho que é a gente mesmo, né? É os nossos pensamentos, é as nossos alimentos internos, nossas dores que a gente não quer olhar. Porque toda a maldade interna também ela é resultado de dor. E tá tudo certo, é o olhar que a gente não tem, né? Para essas dores, um olhar claro sobre as coisas. Então, até nosso trabalho é muito sobre isso, assim, sobre eliminar essas crenças, principalmente de terapeutas. Porque os terapeutas travam por conta disso. Pelo medo. Medo do quê? Medo de fazer errado. Mas por quê? Tu já é terapeuta porque tu entende que tu tem uma conexão com alguma coisa. Porque tu tem uma missão, né? Então, eu e o Rodrigo, a gente tem vários grupos de mentoria de terapeutas. Porque os terapeutas, eles travam porque eles acham que tem algo errado, né? E a gente trabalha na abertura dos dons individuais de cada um. A gente não entrega um curso único onde tu vai aplicar essa técnica para todo mundo. Não, cada um tem sua habilidade de alma, né? Pode ser que a Márcia seja boa com mãos e irradia símbolos que ela nem sabe. Não é o símbolo convencional do Reiki, é outra coisa. Pode ser que a Nilve seja uma consteladora espiritual. Ela não é uma consteladora clássica. Ela é uma consteladora que conversa com os anjos da guarda dos clientes. E aí? E aí a gente vai julgar, e aí a gente vai ter medo, porque é novo, porque não está encaixado na técnica, na teoria. Então, nós convidamos vocês a se conectar com o que vocês têm dentro de vocês, né? Então, essa que a gente veio fazer no fim de semana ali na Nilve, esse workshop justamente de conexão individual, né? Com a sua hierarquia espiritual. Não é uma entrega universal, é uma entrega tua, né? Da tua conexão própria. Então, é isso que a gente faz, né? E a gente elimina crenças. Porque Deus não quer que a gente sinta medo, né, gente? Por que a gente vive com medo de fazer as coisas? Por que a gente acha que sempre tem um mal nos pegando? Não, o mal tá aqui, tá dentro da gente. A gente que não tem coragem, né? Buda disse que quando a gente morrer, estaremos sozinhos dentro de uma sala de espelhos. Porque tudo é espelho, né? Então... Vou dar um exemplo, daí queria o teu comentário também disso aqui. 2 exemplos vou dar rápido aqui. Primeiro de uma pessoa que veio lá fazer um atendimento conosco, no 7 Elos, e aí a gente viu, né, a gente diz que faz um raio-x físico, mental e espiritual da pessoa, né, psicológico, espiritual e físico da pessoa. Aí a pessoa, nossa, uma senhora de 72 anos, já com problema na lombar e cirurgia e não sei o quê, e esse chakra básico parado que alimenta aquela situação ali parada há mais de 10 anos, né. Daí a gente foi ver o que, mas uma tristeza profunda, uma mágoa profunda. Aí, né, falando com ela, disse, mas Rodrigo, mas eu vou na igreja há 40 anos, eu vou todos domingos e tal. Tá, mas e daí tu chegou a falar com o padre lá da tua tristeza, da mágoa? Eu tenho fé. Né? Sabe? Disso aí. Disse, não, nunca falei, mas tu teve oportunidade? Não. Então tu vê, pra que você viu? E daí ela disse, não, mas eu rezo também há anos, mais de 20 anos, um rosário ali, terço, toda noite. Eu disse, tá, mas desculpe, né, com todos esses teus sentimentos aqui que tu tem aqui, não tá adiantando nada essa tua reza aí. Tu não tá falando com Deus. Tu tá fazendo uma coisa automática e não tá adiantando nada, porque a tua vida tá muito ruim. E daí ela até chorou daí, sabe, emocionada assim. Tipo assim, nossa, quanto tempo as coisas erradas, daí a gente encaminha. No bom sentido, assim, sabe, tu quer falar com Deus, te ajoelha na tua cama, né, no teu quarto lá, fala com ele, uma reza, entendeu? Desculpe. E aí, com esses tratamentos que a gente faz, traz uma consciência para a pessoa. Isso. Que isso é a virada de jogo, a virada de chave. Né? Porque às vezes tu vai lá fazer um reiki, eu tô mal, tô sem energia, tu vai fazer um reiki lá, tu tá com a tua aura toda esburacada, porque tu é obsessor, porque tu tem chip, porque tu tem elementais artificiais que tu mesmo criou, que os obsessores botaram, tu tem obsessão,
E tu vai no reikiano, o reikiano não tem alguns deles não tem aquela espiritualidade, aquela mediunidade de enxergar isso aí. Ou se não tem mediunidade, não tem as ferramentas que identificam essas coisas todas. Aí ele põe o símbolo do reiki. É igual na constelação, né? Tem que ter muito cuidado. Consteladores têm que ter um embasamento espiritual, porque não sejamos hipócritas. Constelação, ela é espiritual. Então tem que ter um embasamento espiritual. Porque se manifesta uma obsessão ali, se manifesta, né, tudo bem o campo mórfico, mas o espiritual, ele existe, ele é real e ele vai manifestar. Tu tem que saber, né? Então, terapeutas, eu convido vocês a se aperfeiçoarem nisso, né? Que é a nova era. A nova era é espiritual, ela é o invisível e a gente precisa dar conta disso e saber lidar com todas as situações. Não é também só fazer a técnica pronta, que eu já sei o que é, meu símbolo ali, tananã, mando isso, mando aquilo, mando a mesa lá, né, radiônica, e é isso aí. Não, existe algo por trás que a gente precisa saber, né, quando a gente trabalha com terapia e com espiritualidade. Então, eu tô convidando os terapeutas para essa conexão, não só no automático. Vocês são inseguros porque falta conexão, né? Falta sentir a conexão. Eu tenho plena convicção do que eu digo pro meu cliente porque eu tô ancorada, né? Porque eu tenho os meus guardiões, as minhas velas acesas, porque eu tenho a minha fé, a minha conexão, que é genuína, né? Tem terapeuta adoecendo porque não sabe o que faz. Tem terapeuta adoecendo porque tá puxando cargas para si, tá botando ali onde não tem certeza. Então, quando tu tá no ancoramento, e centramento não é só emocional, equilibrar emocional, né? É um negócio espiritual. Que é outra coisa, né? Quando chega um cliente pro terapeuta, tu não sabe quem tá vindo junto. Tu não sabe quem tá vindo junto, tu não sabe o que tu tá trazendo pra dentro da tua casa e o que esses seres que possivelmente estão ali com aquela pessoa vão fazer contigo com a tua vida. Eles têm poder e capacidade de destruir com qualquer pessoa. Então, se teu local está protegido energeticamente, está ancorado com os guardiões de esquerda, né? Principalmente, que isso é uma coisa, né? Que para quebrar as regras, né? Não, aí tudo fica mais fácil. Tu tá protegida, tu sabe como lidar, sabe? Então é muito importante ter essa visão do espiritual. Que quando tu tem aqui teu espaço maravilhoso, lá nível espaço maravilhoso, chega uma pessoa, gente, vocês têm que estar muito bem protegidos. Não sabe o que vem por trás dela. E, Rodrigo, essa colocação que tu traz agora faz todo sentido, né? Porque eu tenho o meu espaço aqui e também trabalho muito com a yoga e com a quick massagem laboral nas empresas. Então, passa pela gente, pela nossa equipe aqui, mais às vezes de 400, 500 pessoas por semana. Se eu não tivesse um protetor, que nesse final de semana, inclusive, eu consegui visualizá-lo, consegui senti-lo e que agora, sim, eu vou acolhê-lo dentro de mim e sem medo. E está ancorado aqui e agora. Está ancorado, né? E que eu tenho certeza que vai fazer total diferença. Talvez, assim, ó, lá atrás eu não tivesse passado por situações que eu, como terapeuta, baixou a minha energia. Tá aí a nível de prova. Baixou a minha energia, desencadeei uma doença, tive que tirar meu útero, né? Em virtude de toda uma construção que a Márcia foi somatizando. E dentro das constelações, a gente sabe que tudo aquilo que a gente exclui, que a gente não quer, que a gente inibe, cola na gente, né? Então, essa fala foi super importante tu trazer para os nossos ouvintes, porque realmente, assim, nós terapeutas, a gente adoece, a gente é ser humano e às vezes a gente não tem condições de atender os clientes. Por quê? Porque a gente não se blindou, porque a gente não se protegeu. E não se limpou também. E não se limpou também. Se limpa, né? O terapeuta tem não tem o hábito de se limpar. E isso eu falo assim, ó, com toda certeza. Nós lá no Sete Elos, nós nos limpamos. Eu limpo a Rita e ela me limpa uma vez por semana e é domingo que a gente faz. E sempre. A gente precisa, terapeuta, ter sempre alguém em cima para dar a mão. Eu não posso largar a mão de um mestre, de um professor, de um terapeuta. Terapeuta precisa de terapeuta. Eu não posso achar que eu sei tudo, porque eu tô canalizando, porque eu tô conectada. Não, eu preciso de alguém humano comigo.
e eu vou dar para baixo, mas eu tenho que estar segura em cima. E a gente tem isso. E a gente cuida um do outro, mas a gente tem os nossos professores. A gente tem os nossos mestres que nos guiam, né? E essa relação com o invisível, eu me emociono, assim, porque a minha relação com o invisível é desde criança. Então, eu tenho uma conexão, é surreal a minha conexão, assim. Então, eu tava até hoje aqui, senti a energia. Eu senti eles comigo e senti que isso ia ser muito importante, esse momento hoje. Inclusive, o Andrei tá na questão espiritual do movimento de hoje. Então, sim, o terapeuta, ele precisa se dar conta, né? Que ele precisa se cuidar. E não é só emocional. Não é só, né? Ai, me equilibra aqui sozinha. Não, tu precisa de ajuda. Começa aí, né? O terapeuta tem que esvaziar os copinhos e... Que tu imagina quando é que... Vamos falar de reikiano ou massoterapeuta, por exemplo, né? Não é espiritual? Como que não? Pra mim é totalmente espiritual. Como é que tu vai botar a mão numa pessoa ali, botando a cura nela, o reiki? Se tu tá com um problema, tá preocupada, tu tá com o teu chakra emocionalmente, tu acha que a tua energia não vai junto? Com certeza. Tu entendeu? E aí, às vezes, tem muito relato isso aí. Eu fui lá fazer um reiki e saí pior do que eu entrei. Rodrigo, eu sempre falo para massoterapeuta, muitas vezes, porque ele está trabalhando diretamente com pessoas, com energia, porque ele trabalha com as mãos. Sim. Né? Para ter um conhecimento, um autoconhecimento, se conhecer e também conhecer para fazer essa imposição de mãos, porque depois ele não sabe nem se limpar, ele não sabe se cuidar, e ele vai trabalhando com essa energia e vai passando essa energia para o cliente. E muitas vezes que a gente vai com dores lombares ou no corpo, né, na coluna, enfim, e são dores espirituais já. Daí você vai fazer uma massagem, acaba piorando, levando ainda aquela energia daquele profissional. Se o massoterapeuta soubesse o que tem aqui nessa mão de canal de energia que sai e que entra. Inclusive entendeu? A sala também, né? Que eles usam. Mas claro. Porque as paredes são átomos, né? Tem memória. Tem, às vezes, por exemplo, casal que briga muito em casa, fica memórias na parede e quem é sensitivo vê tipo uma gosma vermelha escura nas paredes. E são as formas de pensamento materializadas na contraparte astral. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, tem um filme Matrix, maravilhoso aquele filme, né? A gente vê ele junto, né? E fica comentando, a gente gosta. E vê mais de uma vez. Então tem uma parte, não sei se é 1, 2, 3, 4, que o cara disse, agora tu toma a pílula tal aqui e tu vai ver a verdade. Aí eles vão assim, eles olham Nova York, né? Nova York em trevas, assim, em ruínas total, né? Tudo. E daí o cara disse, essa aí é a contraparte, não fala nessas palavras, mas aí tá vendo a contraparte astral de uma cidade que aos olhos dos humanos é linda, maravilhosa. Uma coisinha aqui. Linda, maravilhosa, né? E assim, às vezes, na sala de um terapeuta. Não é só se limpar, tu muito inteligente, tua pergunta. Tu tem que também limpar o ambiente. Vou pedir para a Rita compartilhar também hoje que a gente é consteladora familiar e que eu venho sentindo há muito tempo, tanto que eu sou mestra formada, mas eu não estou fazendo uso dessa técnica, não por medos, mas sim, como eu também tenho uma conexão espiritual muito forte, a Rita vai compartilhar com nós essa nossa fala de hoje de manhã e ela tirou várias dúvidas. O que a gente faz? Consteladoras familiares é um alerta. A gente muitas vezes pega um cliente e ele quer assistir uma constelação familiar porque ele não sabe o que está acontecendo, como que funciona uma constelação familiar. A gente mexe todo num sistema e isso é muito sério. Eu sempre tive uma preocupação muito grande com isso, tanto que eu sou mestra formada e não estou exercendo minha função, né? O meu medo sempre foi de pegar pessoas e botar como representante pessoas que nunca souberam que é uma constelação familiar. E essa pessoa muitas vezes sai com a dor do outro. Eu vou pedir para a Rita só compartilhar com nós um pouquinho a nossa fala de hoje de manhã e tudo que você me passou, que realmente eu já, né, estava sentindo. As consteladoras precisam cuidar, né, porque existe ordem para ajuda também, né? E Bert Hellinger fala muito sobre isso, ordens da ajuda. Tem a bibliografia dele só sobre isso. E aí a gente tem que cuidar, né? A gente precisa cuidar,
a gente precisa tomar nosso lugar, a gente precisa perceber o cliente e a gente precisa cuidar também todas as pessoas que frequentam. E aí, a gente precisa entender que quando entra uma representação, sim, ela vai acessar o campo mórfico, né? Vai pegar registros seus por ressonância, vou entrar exatamente no lugar que eu preciso entrar para aprender, para entender, mas que se o constelador não sabe fechar um campo, se ele não tem, entendimento, se ele não tem sensibilidade para sentir o campo, e isso a gente vai ter que falar de uma questão espiritual também, essa pessoa ela vai carregar dores da própria representação dela. E vai despertar e abrir memória, até celular dela, às vezes, de situações ancestrais, né? De situação traumática. Então, tem que ter muito cuidado com essas questões, né? Tu precisa realmente ser trabalhada no centramento, né? Também, eu, como consteladora, tenho os meus ancoramentos espirituais e energéticos para movimento. Porque, sim, é perigoso. É um sistema que tu mexe. Eu já vi consteladora adoecer por puxar coisa, compensação, né? Compensa o destino do cliente e aí, como é que fica, né? Questão espiritual também, às vezes tem questões que são mais profundas, um trabalho feito que aparece. Uma questão energética, Bert já traz os aliados, que são os anjos de guarda, alguma questão assim, já porque tem uma versão espiritual, gente. A gente não pode ser hipócrita, né? Pra dizer que isso não é espiritual, porque é, né? Então, precisa ter cuidado e dessas compensações, dessas puxadas. Então, a Nilve está se descobrindo agora uma consteladora diferente. Porque Bert trouxe, Bert também estava na realidade dele, Bert também tinha as crenças dele, e a constelação ele sempre falou, né, que ele as viu. Ele não buscou só a teoria para isso, ele sentiu a constelação. Então, a gente também tem permissão para sentir a nossa própria constelação, né? Então, só esse cuidado. E a Nilve... E o dom dela, né, aflorando para fazer alguma coisa. Isso, e a Nilve tá em acompanhamento conosco, né, e a gente tá aflorando o dom dela. Ela é uma pessoa extremamente espiritual, tem um caminho de destino 7, muito espiritual. Então, com certeza tu vai vir nessa caminhada. E eu vou estar junto, hein, a gente vai estar juntos. Que lindo isso, Rita, essa fala que tu fizeste agora, como é importante, né, para todas as terapeutas que estão nos escutando. Eu, com certeza, também vou fazer a minha avaliação contigo, né? Porque eu já constelo. E mesmo que não sabia de tudo isso, automaticamente eu já fazia o fechamento de campo, porque eu achei e senti que é importante, né? E até fazer uma mentoria pós-constelação. Eu acho que é muito importante, porque às vezes o cliente sai dali e não entendeu nada do que aconteceu ali. Então, é super importante a gente também ter uma mentoria pós-constelação para trazer mais feedbacks que ali na hora a gente não teve aquela compreensão do que o campo se manifestou. Eu estudei bastante sobre isso, né? E Bert era alemão, ele era bem grosso, né, gente? Vamos combinar. E ele falava, e aí encerrava a constelação e pronto, tu que receba o que o campo vai reverberar, né? Mas eu tenho isso comigo, assim, que se eu entregar uma consciência pra pessoa depois, isso vai acelerar o processo da pessoa, né, de entendimento. Então, eu super apoio essa questão de mentoria. Tem consteladoras, professoras que não apoiam porque seguem a risca clássica de Bert. Mas eu tenho o meu sentir, né, que é embasado com teoria, mas eu confio no que eu sinto em relação também a esse... E como o sentir é importante, eu falo por eu, Márcia, consteladora, que eu fazia constelação sem mentoria. Agora eu faço constelação com mentoria. E como o feedback do cliente é muito melhor. A confiança que ele tem, a entrega e o resultado é muito rápido. E isso que é o bonito da terapia, então, né? Isso aí. Gente, nossa, podia ficar a tarde toda aqui conversando com esses queridos Rodrigo, Rita, né? Mas a gente precisa terminar a live. E tanto eu quanto a Nilve e vocês, ouvintes, eu tenho certeza que foi 1h e pouco aqui, ó, de um bate-papo super importante, de informações super coerentes, talvez quebrando paradigmas, quebrando algumas crenças aqui. Mas a gente é muito corajosa, né, Nilve? A gente está muito bem ancorada e a gente gosta de fazer o diferente. E fazer o diferente, né, é fazer o que a gente trouxe hoje para vocês. Teria muito assunto para a gente comentar ainda, né? Mas eu tenho certeza que virão muitas novas oportunidades,
né? Porque tem um ditado aqui, Rita e Rodrigo, que quem bebe a água aqui de Birubá, aqui da região, sempre volta. A água do pulador, do nosso rio aqui, né? Quem bebe a água de Birubá e quem come o churrasco do Mendes. Então, nós estamos muito felizes, né? Por mais que não tinha luz na rádio, a gente deu um jeito, improvisou, cá estamos na Casa Caruna. E a gente gostaria que vocês agora, né, só deixassem um recadinho, né, falassem um pouquinho do que vocês sentiram aqui, desse espaço lá da Nilve, essa passagem que vocês abriram aqui por Ibirubá e Selba. Eu acredito que nada é por acaso, né? Tudo é espiritual. Se eu contar a história de como o Cássio chegou até nós, vocês nem acreditam, né? Mas eu queria agradecer a Nilve, a família, né? Também a Márcia, que participou dos nossos eventos. E dizer para vocês que, se vocês estão ouvindo aqui também, pode ter certeza que algo precisa ser despertado aí dentro, né? Talvez percebe o que te causou. Se te causou desconforto, ou se te causou bem-estar. Alguma coisa vai te causar tudo que a gente falou aqui. E é para isso que tu tem que olhar, né? Para esse desconforto. Talvez é isso que tu precisa ultrapassar para conseguir o que tu tanto quer, tua realização, tua prosperidade. Então, eu convido vocês que estão aí a perceber o que sentiram, porque isso faz toda a diferença. Mas agradecer vocês pelo convite, esse lugar é maravilhoso, viu? Amém. Ai, tu tá aí com esse. Eu tô com esse aqui. E eu quero agradecer aqui o pessoal da Rádio 104.9, Rádio Cidade aqui, comunitária, né? Da cidade, pela oportunidade, através da Nilve e da Márcia, de estarmos aqui hoje conversando com vocês. Agradecer ao Andrei, que está ali nos bastidores, né? Foi crucial hoje. Foi maravilhoso, tivemos esse problema lá, ele já na agilidade veio, nós não vamos perder essa oportunidade, a gente ficou muito feliz. A gente entende a nossa estada aqui e vinda e conexão através do Cássio, com a família dele, né? Todo mundo com vocês que estiveram lá, como um movimento totalmente espiritual, e a gente sabe que foi isso, porque nós conseguimos conversar com eles, né? Através da Rita, ela é uma médium muito extensiva, e a gente fala com eles, inclusive o nosso encontro foi tudo arquitetado por eles, né? A gente sabe disso. Anos, inclusive, da gente se encontrar. Então, para vocês que acham que a gente está vivendo aí sozinho, a espiritualidade nos guia em tudo. Absolutamente tudo, né? Então, obrigado, né, pela oportunidade e até a próxima, né? Se Deus quiser. Voltaremos. Que bom escutar isso de vocês. Então, hoje agradecendo, e também muito importante, os nossos colaboradores, né? Sem eles a gente não estaria aqui nesse momento, e que esse momento para mim, inclusive Nilve, né, e para toda a minha família, faz toda a diferença. E a gratidão de vocês estar aqui na rádio. Gratidão, Andrei, à Rádio Cidade, por essa oportunidade, dessa hora, da segunda-feira. E com certeza o nosso dia, nossa semana, nosso mês de setembro, começando, né, vai ser muito diferente, mais iluminado, com muito mais coragem. E quero também dizer para os nossos radiovintes, todos têm uma dor, mas olhem diferente para essa dor. Olhem 2, 3 vezes para essa dor. Como diz a Rita no começo, eu posso falar também por mim, Nilve, que quando a gente olha para a dor de um outro sentido, a dor que faz nós evoluir, a dor faz nós crescer, a dor faz nós virar fortes. E a gente tem uma vida mais leve, olhando para a dor de várias maneiras. Eu também, se caso vocês que estão ouvindo sentiram de fazer uma consulta com vocês, me veio agora isso. Vocês atendem online também, certo? Sim. Então, todos os tratamentos. Todos os nossos tratamentos também online. Isso. Então, assim, ó, caso você está escutando, sentiu, vou precisar falar com a Rita, falar com o Rodrigo, então, assim, ó, procurem a Nilve, né? Quem tem contato comigo pode procurar, que com certeza a gente vai passar, né, o endereço de vocês, o contato de vocês, para que você possa se olhar sua dor, talvez fazer uma caminhada diferente e se abrir, né, para um novo olhar perante a sua vida. Então, nosso muito obrigado, nosso carinho
iniciando esse mês, como a Nilve falou, cheinha de energia positiva, totalmente ancorados pelo bem, e que você aí também possa seguir esse mês com todo amor e com toda a compreensão. Um abraço e até semana que vem.